Olá para você que se informa sobre as eleições 2020 com a TV Câmara Botucatu. Hoje a gente conversa com o juiz eleitoral, Dr. Marcos Vinícius Baquiega, sobre o que a gente pode esperar desse processo eleitoral que tem uma pandemia, mas também que é muito importante para a nossa cidade. A gente já conversou com ele sobre as adaptações por causa do coronavírus e agora eu queria saber, doutor, quantos botucatuenses devem ir votar? Quantos botucatuenses vocês esperam que vão às urnas no dia 15 de novembro? Olá, Carolina. Nós temos na 26ª Zona Eleitoral, que compreende Botucatu, Itatinga e Pardinho, 120 mil eleitores aproximadamente, né, aptos a votarem. Considerando que a média de abstenção é de 20%, né, nós esperamos em torno de 100 mil eleitores, um pouco próximo disso, né, para votarem nos 3 municípios. Né. Nós temos 384 sessões eleitorais, né, espalhadas, portanto, em Botucatu, Pardinho e Itatinga, em 59 escolas. Uhum. E uma coisa importante, a gente fala desses números totais, né? Esse número total, ele também acaba ajudando a definir o quociente eleitoral, que, para quem não sabe, é muito importante para as eleições aqui do Legislativo, né? Que faz um sistema proporcional. Como é difícil, às vezes, entender esse sistema proporcional, será que o senhor conseguiria explicar um pouquinho como vai funcionar esse ano a eleição, não para prefeito agora, mas para os vereadores? Sim, Carolina, não é muito difícil compreender, embora tenha alguns cálculos a serem feitos. O sistema proporcional visa, né, pela sua própria nomenclatura, dar proporcionalidade, né, à representação dos partidos, né, na Câmara Municipal, conforme o número de cadeiras e o número de votos válidos. Né? Como é que se faz esse cálculo? Nós temos que, inicialmente, apurar o número de votos válidos. Votos válidos são aqueles que se excluem os nulos e os brancos. Ou seja, imaginando que numa cidade nós tenhamos 10 mil votos válidos, né, uma situação hipotética, uma cidade pequena, 10 mil votos válidos, nós temos que dividir esse número de votos válidos pelo número de cadeiras da Câmara. Né? Para ficar uma conta fácil e mais compreensível, imaginando que esse município tenha 10 cargos de vereador, 10 cadeiras na Câmara Municipal. Então, o nosso quociente eleitoral vai ser de 10 mil dividido por 10. Então, será 1.000. Quociente eleitoral, né, nada mais é do que a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras da Câmara. Então, nesse nosso exemplo, nós temos 1.000, né, o número de 1.000 votos como o quociente eleitoral. Tá bem. E como é que nós vamos agora calcular a proporção desse quociente eleitoral com os partidos? Imaginando que determinado partido tenha no seu total de votos, entre todos os vereadores que se candidataram por aquele partido, nós tenhamos que aquele partido obteve 3 mil votos. Tá? Então, aí nós vamos calcular o quociente partidário. Qual será o quociente partidário? O número de votos desse partido dividido pelo quociente eleitoral. E aí nós vamos ter o resultado, né? Imaginando que, no nosso exemplo, o quociente eleitoral é 1.000 e esse partido teve 3 mil votos, o quociente partidário será 3. 3 cadeiras, né? 3 cadeiras, lógico. Né? Então, esse partido terá na Câmara, dentre aqueles mais votados, lógico, aí sim, os mais votados dentro do partido, ocupará, né, 3 cadeiras na Câmara Municipal. Esse cálculo se faz partido a partido, desde que atingido o quociente eleitoral. E assim, a Câmara vai ser composta, né, com proporcionalidade. Né? Para que serve isso? Né? E muitas pessoas me perguntam, por que precisa ser feita essa proporcionalidade e não simplesmente
colocar na cadeira de vereador os mais votados. Porque nós correríamos o risco de ter, por exemplo, uma Câmara composta por 1 ou 2 partidos. Câmaras pequenas, né, que tivessem, imaginando que um partido tivesse muitos votos, muitos candidatos com votação expressiva, teríamos, por exemplo, uma Câmara com 2 partidos. Isso não é vantajoso para a representação, né, dos eleitores, para a própria democracia, para pluralidade de ideias, né? O nosso sistema é multipartidário, pluripartidário. Então, quanto mais partidos e ideias, né, ideologias, estiverem representados na Câmara Municipal, muito melhor para que dali surjam projetos de leis, né, que atendam, né, a toda a cidade que é representada. Sim. E é importante para o eleitor saber, quando está falando de sistema proporcional, então, que também tem que prestar atenção no partido? Pois é. Essa é uma alteração que houve neste ano, né, para as eleições. Até as eleições de 2016, nós tínhamos a possibilidade de coligações no sistema proporcional, na eleição proporcional. Então, partidos se aglutinavam e formavam uma coligação, né? Como se faz hoje na candidatura para prefeito. Sim. Neste ano, as eleições não permitem, municipais não permitem não permite a realização de coligações na eleição proporcional. Então, cada vereador será candidato por um partido, né? Lógico, nas eleições anteriores, né, computavam-se os votos da coligação toda. Né? Naquela segunda divisão que eu falei, que é número de votos do partido, né, da coligação, sim, pelo quociente eleitoral, sim, nós tínhamos então a possibilidade de uma somatória maior de votos. Sim. Agora, né, vamos dizer que cada um por si. Cada partido exatamente si. Essa ideia. Cada partido concorre por si, né? Isso melhora para o eleitor por saber, né, por se identificar com a ideologia de cada partido e saber que, votando naquele partido ou naquele candidato desse partido, ele provavelmente vai contribuir para que pelo menos algum vereador, candidato daquele partido, chegue à Câmara Municipal. Mesmo que não seja o candidato dele, pode ser algum candidato mais votado daquele partido. Do mesmo partido, sim. Perfeito. Vocês esperam alguma mudança na representação ou como vão ser distribuídos esses votos agora que não pode mais coligação? Ou é isso que vocês esperam, é a pluralidade? A mudança que se sentiu de imediato é que o número de candidatos a vereadores diminuiu, né? Porque nas coligações, quando havia a possibilidade de coligações, cada coligação poderia lançar muito mais candidatos. Neste sistema, os partidos podem lançar menos candidatos, né? Então, esse é o primeiro dado. Agora, no aspecto da própria composição da Câmara, eu não creio que vai haver uma alteração significativa. A alteração mais sensível é que o eleitor vai ter que prestar atenção no partido, sim, em que ele votará, né? Porque a coligação tinha uma enormidade de partidos, 4 partidos, 5, ou até mais, né? Sim. E aí o eleitor nem sabia ao certo quem... O que significava aquilo, né? Quem seria colocado na cadeira de vereador, porque esse voto dele ia para todos, não é verdade? Tá. E a gente está falando que o eleitor precisa prestar atenção, né? E é uma mudança de regra. Tem mais alguma regra que mudou para as eleições municipais deste ano que é bom ficar esperto? Olha, nós temos uma informação importante, né? E até uso esse espaço da TV Câmara para isso, que é a questão das fake news. Em dezembro do ano passado foi acrescentado um artigo no Código Penal, o artigo 326A, que estabelece como crime a denunciação caluniosa com fins eleitorais. O que é isso, em linhas gerais?
é provocar a atuação do Ministério Público, da polícia ou do próprio judiciário, né, contra determinado candidato, né, ou contra determinado partido, portanto com fins eleitorais, sabendo que aquela informação, que aquela denúncia, aquela notícia é falsa. Né? Isso é crime, punido com 2 anos e 8 meses, de 2 a 8 anos de reclusão. Né? Mas, se o sujeito se vale do anonimato, essa pena pode ser aumentada em 1/6. Então é uma conduta grave, né? Que deve, então, né, o eleitor, o cidadão, prestar muita atenção naquilo que ele repassa, principalmente né? Que aquilo agora que ele na hora da campanha, né? Porque ele pode, né, porque hoje os sistemas de informática permitem identificação até de quem usa de maneira anônima, ele pode sofrer sanção, né? E, de outro lado, né, o uso de informação falsa, de fake news, pelos candidatos, né, pelos partidos, também é punível, sancionável com multa, né, e até o registro da candidatura. Então, essa é uma questão bem importante, né, para que o eleitor saiba. De resto, né, nós temos algumas alterações, mas já no campo do processo eleitoral, né, do financiamento de campanha, né, que hoje só é permitido por pessoas físicas e não mais pessoas jurídicas, né, com alguns limites, mas de maneira geral, eu creio que a questão das fake news é aquilo que mais importa neste momento. Ou seja, vamos bater na tecla da informação, né? A informação sobre o partido é importante, sobre o candidato é importante. Sim. E fake news? Não. Não, né? Sempre checar a informação. Sim. Sempre. Tá certo. Muito obrigada, juiz, por essas informações sobre as eleições 2020. Você continua se informando sobre esse momento tão importante da nossa democracia na TV Câmara Botucatu. Eu sou a Carolina Vieira, para o Câmara Informa.